Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Papo do Extra, encontro aqui com a nossa querida amiga Alice. Na verdade, eu estou tomando o horário da Alice de encontro com todos vocês e a gente vai juntos aqui conversar sobre um tema muito especial, que é o da conta notarial, e também reforçando o convite para que todos compareçamos no dia 5 de novembro à Black Vitalícia do Projeto de Estudos Notariais e Registrais, envolvendo a Escola de Minutas e o RCPN na prática. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não deixemos de fazer a inscrição para o dia 5 de novembro, lembrando que condições especialíssimas, além de todas as condições mais do que especiais, também para aqueles que estiverem mais ainda, perdão, para aqueles que estiverem presentes no dia 5 de novembro, na semana que vem. Alice, minha amiga, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, Davi, tudo jóia? Hoje fizemos uma exceção, né, do papo do RCPN para tratar de um assunto também super relevante, que é a conta notarial, e que também muitas serventias de RCPN também têm acumulação da função notarial, então eu acho que é um tema de interesse de todos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, vamos então ao que interessa. Só fixar um comentário aqui para a gente. Ivana, querida Mariana, boa noite, sejam todas bem-vindas. Olha só, gente, seguinte, muita gente ainda não é, é, se cadastrou, não é? Muitos cartórios ainda não se cadastraram para trabalhar com a conta notarial, mas é bom que o façam. Por quê? Porque nós temos a premissa de que nós precisamos estar preparados para as oportunidades, né? Então, vai chegar, sim, algum caso que você vai dizer, vai pensar, poxa, esse meu caso, ele é a cara da conta notarial, ele se resolve pela conta notarial. Então, antes que isso aconteça, porque vai acontecer, inclusive faz parte do nosso discurso, mas não só discurso no sentido não discurso no sentido da boca para fora, mas que nós precisamos estar preparados para as oportunidades porque elas estão aí, não é? é... Então, minha amiga Alice, eu queria conduzir aqui, fique à vontade para fazer suas intervenções. Você vai me ajudar aqui com o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma questão, por favor, pode me. Oi. Para começar, então, o assunto, a pergunta da Carmen já vem com esse intuito. Então, o que que é essa conta notarial? Assim, que situação que ela visa solucionar? Qual que é o dilema, assim? O que que acontece dentro aí do cartório que vai ser legal essa conta notarial? Porque para que os nossos alunos consigam visualizar na prática qual é a Tá. situação que essa conta notarial veio tentar trazer uma solução, só que a normatização dela ela é inclusive mais ampla, né? As possibilidades são muito maiores. Mas a Sim. situação mais corriqueira. Tá, vamos lá. O contrato que a gente mais lavra no cartório com a forma pública, obviamente, é o contrato de compra e venda. Então, esse exemplo tende a ser o mais corriqueiro, não é? Mas não necessariamente, já adianto, não necessariamente, Maricunha, não necessariamente a, o uso da conta notarial precisa estar restrito a um ato que nós lavremos no cartório, tá? Não necessariamente, não necessariamente. Precisa estar relacionado com o ato. Mas vamos lá. Na compra e venda, o certo é compra e venda ou venda e compra? Existe uma discussão doutrinária sobre isso. Nesse toma lá da cá, não é? Alguém entrega um bem imóvel, em contraprestação existe um preço pago. Ou o preço pago e haverá a entrega do imóvel. No caso de uma escritura, assina a escritura, está aqui o dinheiro, eu faço o Pix antes, depois ou durante. Se está todo mundo na mesma sala do cartório, está mais fácil, porque tranca ali, se trancam as portas, né?
e ninguém sai e tudo certo. Mas, para a conta notarial, funciona muito bem para isso, Alice, porque sobre outra questão, a transmissão. E se a escritura não conseguir, não estiver apta a registro, e o sujeito já pagou o preço, não, eu só pago na escritura. Mas muitas vezes se esquece que a escritura, o nosso modo de aquisição da propriedade, o nosso sistema de transmissão da propriedade imobiliária é do título imóvel. Eu preciso ter um documento, um título, que ele vai ser registrado no cartório de registro de imóveis. E se essa escritura não for registrada, por exemplo? Então, se usa uma conta que vai estar afetada a isso. Gente, não é a conta pessoal do tabelião, não é nada disso. A gente vai explicar melhor, tá? Não é nada disso. É uma conta afetada à operação, separada para a operação. O tabelião não consegue mexer nessa conta. Nada disso, vamos tratar disso. Então, a conta notarial é um instrumento que pode ser usado nesse exemplo que a gente trouxe da compra e venda, em que o sujeito adquirente, no caso da compra e venda, deposita o valor ou parte do preço nessa conta, por meio de Pix ou boleto, hoje parceria com o Banco Safra, vamos explicar tudo isso mais adiante. E, uma vez cumpridas as condições objetivas do negócio, o tabelião, como um terceiro imparcial, ele verifica que as condições daquele negócio foram cumpridas e libera o valor para o vendedor. Tá certo? Então, isso é muito comum, gente, em grandes operações, o que foi simplificado através da conta notarial. Por isso que logo no começo, quando surgiu a Lei 14.711, que possibilitou a criação da conta notarial, muitos, a gente ainda tem chamado de escrow account, porque no modelo de fusão e aquisições de pessoas jurídicas, esse modelo de uma conta apartada, ele já existia, já existe no mercado financeiro há muito. Imagine, uma multinacional vai adquirir cotas de outra multinacional, precisa que algumas questões societárias sejam resolvidas, e onde é que ela vai depositar esse dinheiro? Então, um modelo parecido já sempre existiu no mercado financeiro, e é algo parecido com isso que consiste a conta notarial. Então, ela está lastreada, e aí vamos trazer umas questões conceituais, Alice, porque a Jael já está dizendo, Jael, querida, tudo bem, já está dizendo que está sendo excelente o uso da conta notarial, muito bom. Exato, a Dayana também, que atua aqui em São Paulo, dizendo, o comprador não assina enquanto o vendedor não assinar, o vendedor não assina enquanto não receber, sempre um dilema, exato. Então, aí, Alice, a 14.711, conhecida como Marco das Garantias, trouxe diversas previsões, inclusive a inclusão do artigo 7º-A, o artigo 7º-A na 8935. Deixa eu silenciar meu WhatsApp, que ele está bombando aqui. Incluiu o artigo... Olha só, vou passar ali para vocês, tá? 8935. O artigo 7º-A, que diz ao tabelião de notas compete sem exclusividade, entre outras atividades, aí certificar o implemento ou a frustração de condições, está tratando daquela ata notarial para aferir a frustração ou não de uma condição, e aí muito aplicada aquela questão da condição resolutiva, a gente pode tratar disso em outro momento. Atuar como mediador conciliador, atuar como árbitro, e aí no parágrafo 1º, que eu passo a ler agora, se traz essa previsão dessa conta que o CNB tem chamado de conta notarial, e um excelente nome, por sinal. O preço, diz o parágrafo 1º, o preço do negócio ou os valores conexos poderão ser recebidos ou consignados por meio do tabelião de notas, que repassará o montante e a parte devida ao constatar a ocorrência ou a frustração das condições negociais aplicáveis, não podendo o depósito feito em conta vinculada
ao negócio, nos termos de convênio firmado entre a entidade de classe de âmbito nacional, que é o CNBCF, instituição financeira credenciada, atualmente apenas o Banco Safra, que constituirá patrimônio segregado, ser constrito por autoridade judicial ou fiscal em razão de obrigação do depositante de qualquer parte ou do tabelião de notas por motivo estranho ao próprio negócio. Então, vejamos que há uma segregação desse patrimônio, tem que ser algo só por meio dessa plataforma, em parceria com a entidade de classe representativa dos tabeliões de notas em âmbito nacional, e ela pode firmar convênios com instituições financeiras, instituições credenciadas hoje, repito, só o Banco Safra, que construiu, então, uma plataforma chamada Conta Notarial, juntamente com o CNB. Os cartórios que não estão credenciados podem se credenciar através de contanotarial.org.br ou contanotarial.com.br e fazer o seu cadastramento. Deverão existir condições objetivas para a utilização dessa plataforma, portanto, existe um termo de aceite que deve subir para essa plataforma da conta notarial. Uma minuta quando a gente coloca lá as condições objetivas. Para a ocasião, a compra e venda. Uma primeira condição objetiva: assinatura das partes que comparecem na escritura pública, de todas as partes que comparecem na escritura pública de compra e venda, lavrada nas notas de tal tabelião, no livro tal, folha tal, ou que tem como objeto, que tem, se a escritura não tivesse sido lavrada ainda, lavrada nas notas tais, que tem como objeto o bem imóvel da rua tal, imóvel, matrícula tal. Ou assinatura da escritura. Outra condição, registro dessa escritura. Ou uma condição possível, apresentação de projeto arquitetônico para fins de reforma do imóvel objeto da compra e venda, que tem como objeto o imóvel da rua tal. Então, tudo isso no escopo da compra e venda, mas pode ser uma compra e venda de relógio, não necessariamente uma questão vinculada a uma escritura pública, pode ser uma compra e venda de um celular, pode ser uma compra e venda de qualquer objeto, não necessariamente compra e venda, pode ser dação, pode ser hipoteca, pode ser de um carro. Davi, Oi. e é interessante, posso fazer só aproveitando? Claro, deve. E é interessante porque essa conta notarial, ela até fomenta os negócios jurídicos, porque eu tenho um terceiro imparcial que ele tem ali uma atuação de natureza pública, né? Ele representa o próprio Estado, que é o tabelião de notas. Ele fica com esse valor depositado numa conta que não é a conta do tabelião, não é a conta do cartório, nem de nenhuma das partes, é uma conta própria, afetada para esse fim, que ele vai administrar, que ele vai estar ali responsável pelo envio daqueles valores. E como você bem disse, está no provimento 95, essa conta notarial ela pode ser utilizada não só para bens imóveis. Provimento 97? 97, O 97, eu falei o 95, desculpa. Provimento 97. E ele pode ser utilizado para outros negócios também, fomentar outros negócios. Inclusive, a gente vê muitas vezes compras e vendas parceladas, né? Em que fica essa situação, eu vou assinar na terceira prestação, mas então todo esse negócio ele pode ser tratado já com tabelião de notas, para quando ele verificar de forma objetiva que foi cumprido o acordo do item que libera o pagamento, e esse critério ele tem que ser objetivo, porque o provimento fala que se o critério não for objetivamente verificado, o tabelião ele pode recusar o ato. Né? Se é um ato que você não consegue ter certeza se aconteceu ou não aconteceu, se é algo que fica aquela vontade subjetiva, então essa condição tem que ser uma condição que seja verificada de forma objetiva. Perfeito, Alice, perfeito. Exatamente essa questão da possibilidade de circulação de negócios. Olha só, eu participei de 2 casos que eu vou narrar daqui a pouco.
que eles não existiriam se não houvesse a conta notarial. E, gente, é uma plataforma que a gente sobe algumas informações, cadastra a conta do vendedor, cadastra a conta das partes, porque caso a condição não seja cumprida, essas condições não sejam cumpridas, o dinheiro depositado há de voltar para a conta do depositante. Tudo é feito na própria plataforma, após cadastrar o negócio em si. Existe uma sequência de ações. Cadastra as partes, diz qual é o tipo de negócio. Hoje já tem essa funcionalidade. No primeiro uso da plataforma ainda não tinha essa funcionalidade, mas diz qual é o tipo de negócio. Cadastra as partes, cadastra as contas. Sobe-se esse termo, cadastra as condições. Quando se cadastra as condições, ele já gera uma minuta automática do termo de aceite, de uso da plataforma, que a gente recomenda, inclusive, que esse termo de aceite, a gente, quando baixar esse termo de aceite, e a plataforma só permite evoluir dentro dela por hora, se a gente subir novamente o termo de aceite assinado pelas partes. Então, aconselho que esse termo de aceite seja assinado com um certificado digital notarizado, com um certificado digital nos termos do ICP. Só após subir esse PDF de termo de aceite de uso da plataforma é que ela consegue finalizar o caso dentro da plataforma e aí gerar um boleto de pagamento, um boleto que é acompanhado por um QR Code, momento em que esse depositante fará o pagamento desse boleto ou Pix. Esse boleto já vem acrescido do custo da operação, que hoje, a preço de hoje, é no valor de 0,08% da operação, não é 8%, é 0,08%, que é muito barato, muito mesmo, tá? E aí, então, esse boleto ele já vai acrescido desse 0,08%. Quando o sujeito paga e o dinheiro é creditado na plataforma, a gente sabe que o dinheiro foi creditado, está lá, mas o tabelião não tem acesso a esse recurso, não consegue movimentar isso. Quando as condições do negócio são cumpridas e tem de ser condições objetivas, aí o tabelião, munido de documentação hábil, né, munido da documentação pertinente, que faça com que ele esteja convicto que aquelas condições foram cumpridas, ele vai lá e dá um tiquezinho de que as condições foram cumpridas, e a plataforma, por segurança, faz mais de uma vez uma pergunta: realmente foram cumpridas as condições? Deseja liberar o recurso? Desejo. E na liberação final, há a solicitação da senha e de login e senha para a liberação dos recursos, né? Então, assim, é realmente algo que veio para somar. Eu acho que muitas operações imobiliárias, muitas aquisições de terreno por incorporadoras, muitas aquisições de imóveis, móveis ou imóveis que têm alguma pendência de inventário, as partes estão... O link não está na descrição. O link não está na descrição do vídeo. Só um instante. Só um instante que eu já vou colocar aqui. Muitas operações que precisam ser apresentadas, documentos prévios, documentos que antecedem na fase de contrato preliminar, não é? Então, me parece, nos nossos casos, Alice, a primeira situação era de um adquirente que queria muito adquirir um apartamento. O vendedor, o apartamento custava 1,5 milhão. O vendedor, obviamente, queria vender esse apartamento, mas ele tinha uma dívida fiscal que já tinha prescrição, mas essa prescrição não tinha sido declarada no processo. Então, a condição foi que o dinheiro só seria liberado ao otorgante vendedor, uma parte dele, ele pagou 1,3 milhão, e 200 mil ficou
200 mil ficaram depositados na própria conta notarial, e tão logo foi declarada a prescrição e houve o trânsito em julgado desse processo, tudo isso nos foi apresentado e a gente liberou os recursos para o vendedor. Condições objetivas cumpridas, então, sem maiores problemas. Gente, já coloquei aqui o link para a Black nos comentários, tá? Deixa eu só fazer o seguinte. O outro caso, Alice, o vendedor estava na Suíça e o comprador nos Estados Unidos, já não me lembro. E Black Vitalícia, dia 5 de novembro, link nos comentários. Link nos comentários. Pronto, agora tá tudo certo. O outro caso era de uma parte, eu acho que era, ou era vendedor, era comprador na Suíça, e outra nos Estados Unidos, era 21 milhões a operação, mas veja, todos estavam bem reticentes porque não tinha contrato preliminar, queria-se já ir para a escritura, porque o comprador, com uma desconfiança natural e com a prudência que ele deve ter, bem assessorado, o advogado já nos chegou com a ideia da conta notarial e todo o preço do negócio foi depositado na conta. E as condições, Alice, eram tão somente a assinatura da escritura, assinatura por ambos, vendedor e comprador, do termo de recebimento das chaves e de posse, eles montaram esse instrumento particular, e ponto final. Então, sucesso também no uso da conta notarial. Nos termos do provimento 197, a gente teve um caso antes do provimento 197 e um caso depois. Antes do provimento 197, porque o CNJ veio, agora recentemente, para regular a conta notarial e editou o provimento 197 com diversos pormenores, o que é bem-vindo. Entretanto, limitou, de certa forma, o uso da conta notarial, mas eu imagino que esse assunto deva amadurecer, porque ele exige, o provimento 197, Alice, que as certidões, que diversas certidões das partes, de ambas, sejam apresentadas para a utilização da conta notarial, que foi o que aconteceu nesse nosso último caso que eu mencionei aqui para os senhores, esse de 21 milhões. Agora, no nosso entender, e aí eu convido todos os senhores a ler o provimento 97, ele é bem curto, então dá para fazer um estudo super rápido do assunto com a leitura rápida do provimento 97, mas ele diz ali no artigo 5º, parágrafo 2º, que no caso de pessoa jurídica, solicitação de certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, das fazendas públicas municipal, estadual, federal, certidão civil da Justiça Federal, estadual e trabalhista. E aí o que nos parece, Alice, é que tanto no caso da pessoa física quanto a pessoa jurídica, em relação à exigência da apresentação dessas certidões, aquilo que por hora obsta o uso da plataforma nos termos do provimento 97 é se houver alguma pendência fiscal. As demais certidões nos parecem, ainda que positivas, não impedirem, que não impedem a utilização da plataforma. E assim eu tenho visto diversos colegas entendendo. Uma questão é que muitos vão nos requisitar a utilização da plataforma exatamente por questões de dívidas fiscais, né? A gente entende o CNJ, que teve o cuidado do CNJ, foi para que a conta notarial não ficasse sendo usada para fraude as mais diversas, porque a própria Lei 14.711 diz que vai ser um patrimônio apartado
não é? Que não pode ser objeto de constrição e etc. Então, para que não fique lá algo de forma apartada, que o judiciário não possa atacar, fica ali um dinheiro depositado e, de certa forma, seguro para os fraudadores, é que foi que o CNJ editou esse provimento requerendo essas certidões. Mas, passado isso, Alice, eu não vejo, eu vejo grande utilidade ainda na plataforma, até porque por esse entendimento de que só seria um obstáculo à utilização da plataforma se houvesse algum impedimento fiscal. Porque, vejamos, alguém pode ter alguma menção lá numa certidão civil, da Justiça Federal, estadual, trabalhista, que não necessariamente seja uma pendência fiscal, entende? Aí é isso, minha amiga, mas é um sucesso. Eu acho que todos nós que trabalhamos em cartório, se você trabalha em cartório, escreve aqui, se é escrevente, tabelião, substituto, registrador, para a gente te conhecer de onde você fala, mas eu vejo como um sucesso. A plataforma precisa evoluir, mas os casos que eu tratei, e inclusive instruindo alguns alunos, ali em determinadas situações, o Banco Safra sempre atencioso no uso da plataforma para qualquer titular. Eles estão extremamente acessíveis, basta chamá-los, não é? Tem um telefone pessoal de várias pessoas que sempre respondem ali o WhatsApp, eles têm o maior interesse em participar, fazer com que cada cartório seja cadastrado junto com o CNB, e aprovam o cadastro, instruem no uso da plataforma, se o tabelião for lavrar uma escritura que tenha relação com a conta notarial, eles estão dispostos, participam, fazem reunião por videoconferência. Então, eu acho que é uma solução. A Jael, que a nossa aluna está aqui, está dizendo que está sendo um sucesso. Eu acho que se a gente se empenhar em divulgar mais esse serviço, dizer que a gente tem isso a oferecer, eu acho que é legal. Não necessariamente pensando nesse rendimento que está sendo regulado, como é que vai ser o repasse aí para os cartórios, Alice, mas pelo contrário, com aquele pensamento de fomentar novos negócios e tudo que a gente entrega de bom volta de alguma forma, não é? Volta em novos serviços, volta em lavraturas, volta nos mais diversos atos, né, Alice? Isso torna a dinâmica. Tá ligado, né? Tá. Tá. Isso torna a dinâmica dentro da serventia muito mais eficiente, porque as partes elas chegam para finalizar o ato com muito mais segurança e aquela sensação de tranquilidade, de paz, porque eu sei que o valor está na conta reservada para essa finalidade. O tabelião ele é imparcial. Nós já estabelecemos os critérios objetivos, então não tem como eu assinar e depois falar, "Não, agora eu não quero mais." Não, foi cumprido o critério objetivo, o tabelião ele fica ali liberado para depositar agora esse valor, transferir esse valor da conta notarial para o vendedor. Então, isso traz, né, dentro da serventia, essa tranquilidade, essa sensação para as partes de que o negócio realmente ele é seguro. Isso também, Davi, pensando hoje, quantas fraudes a gente vê também em venda de veículos pela internet. E a conta Sim, notarial, sim, ela pode ser utilizada, inclusive, para compra e venda de veículos. Gente, a gente tem veículos que o valor é muito maior que muitos imóveis, inclusive, né? Então, nós sim. temos bens móveis, joias, objetos pessoais, enfim, uma infinidade, inclusive, sei lá, Não, o doutor André estava negociação falando de de. um caso que um tabelião foi procurado para a compra de um relógio. É Então, verdade. exato, porque às vezes você não sabe nem se a pessoa é a pessoa. Você vê lá um anúncio, eu tenho interesse em comprar esse carro, essa moto, esse relógio, esse anel de diamante. Estou interessado, eu tenho dinheiro. Só que eu não sei se você é você, eu não sei se você pode vender, se você é realmente titular. Então vamos fazer o seguinte: eu deposito esse dinheiro na conta notarial
E aí, cumprido lá as condições da documentação exigível, tudo, a gente deixa tudo colocadinho lá, a gente finaliza o ato com o pagamento do valor. Então, a conta notarial, ela não é só vinculada para as escrituras públicas, mas para qualquer negócio que seja possível a gente verificar esse adimplemento de forma objetiva e lembrando sempre desse custo, né, David? 0,08%, se for ver pela segurança segurança que vai trazer, é um valor muito acessível e ali fica entre as partes, né? Como vai ser rateado, isso vai ficar entre as partes decidir. Se vai sair do comprador, do vendedor, se cada um vai arcar com a metade. Isso já é Sim, algo que eles sim. podem negociar. Lá, exato, eles podem negociar. Hoje, na plataforma, não tem como tirar o pagamento do boleto do valor do depositante. Mas que eles podem negociar, eles podem entre si negociar, não tem zero problema. A Carla estava falando, professores, fiz uma cartilha sobre conta notarial para lançamento junto à OAB da subseção aqui de Parauapebas, Pará. Muito bom, Carla. Eu gostaria de ter contato com isso. Você pode nos chamar lá no Instagram do Estudos Notariais Registrais? Pode ser? Para você. Aí eu passo o nosso e-mail, passo o nosso WhatsApp e você manda para a gente, que a gente pode revisar, pode publicar conjuntamente aqui lá no nosso site, estudosnotariaisregistrais.com. Vai ser maravilhoso, viu? Parauapebas, inclusive, tem como registrador de imóveis um querido conterrâneo, doutor André também, lá de João Pessoa, ele é registrador de imóveis em Parauapebas. Alice, muito bom, então, tudo isso. Quem mais falou aqui? Existe a possibilidade de estar simulando uma situação prática? Não tem a possibilidade de simular, viu, Gisele? Mas existe como o caso só fica criado dentro da plataforma quando você avança umas 6 etapas, eu não me lembro quantas são exatamente, mas 6 ou 7 etapas, cadastra depositante, cadastra recebedor, cadastra contas, cadastra as condições, e aí você vai avançando. Quando você vai avançando, você pode editar, pode avançar, pode editar, entende? Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Tem, acho que, se não me engano, 2 ou 3 etapas que, quando só a partir dela é que as informações ficam salvas. Então, das 2 vezes que eu operei, eu tive que preencher essas 2 primeiras etapas várias vezes, porque eu não tinha as informações suficientes, eu precisava voltar, atualizar e aquilo não ficava salvo. Mas, assim, diante do todo, e eu penso que a plataforma está se atualizando cada vez mais, tranquilo, entendeu? Tranquilo mesmo. Não é, Alice? Já. Não, eu ia fazer algum comentário, agora eu perdi. Fugiu. Gente, Fugiu. dia 5 de novembro, a gente tem uma live especial. Vai ser quarta-feira da semana que vem. É quarta-feira mesmo, só para eu não comer bola. Sobre a nossa Black. Eu não sei quantos dos senhores são nossos alunos, mas vocês vão ter acesso de forma vitalícia à Escola de Minutas e ao RCPN na prática. Nunca a gente fez isso. E além de tudo que terá de benefício por essa junção de ofertas, a gente vai ter umas surpresas preparadas para quem estiver na live e adquirir a Black Vitalícia lá no nosso encontro. Bem especiais mesmo. Bem especiais mesmo. Não é conversa fiada, não, tá certo? Então a gente aguarda os senhores. Davi, lembrei mais uma coisinha só para. Boa! É importante também que, assim, esse valor de 0,08% é o valor ali cobrado para a conta notarial operar o valor, né? De repente, uma das condições implique a lavratura de algum outro ato notarial, serão devido emolumentos conforme tabela de emolumentos. Por exemplo, para eu verificar uma condição resolutiva, de repente vai ter que lavrar uma ata notarial. Veja, Sim. essa ata notarial, ela ela vai ser lavrada e vai ser devido emolumentos para ela. Então, é importante que esse custo lá para operar a conta notarial,
é o valor da operação da conta. Qualquer ato Sim, notarial que for praticado, que pode decorrer dessa conta ou não, a escritura de compra e venda, né? Porque às vezes é bom, Davi, o óbvio tem que ser dito, né? Então, sim, assim, não sim. Excelente você exclui ter o falado valor, isso. não exclui os valores de outros emolumentos, né? Então, Sim, vai ser sim. pago os emolumentos. Se é uma escritura de compra e venda, da escritura, do ITBI, aí são outros emolumentos. A mesma coisa, por exemplo, Davi, você vai tem lá você só vai poder liberar se for verificada uma condição lá. E essa condição, para ser verificada, vai ter que lavrar uma ata notarial. Às vezes vai ter que ir lá constatar um fato, porque pode ser um fato que deverá ser constatado. Mas como que eu vou documentar um fato? Eu só constato um fato por meio de uma ata notarial, né? Então, se eu vou ter que lavrar uma ata notarial, essa ata notarial será devido também os emolumentos dessa ata notarial. Então, assim, são custos totalmente diferentes, né? Para a gente não confundir. E deixar sempre o cliente bem alertado disso, né? Que os custos dos emolumentos é diferente do custo da operação da conta notarial. Perfeito, perfeito. Que não tem natureza jurídica de emolumentos, mas é um custo que eles vão ter. Foi bom você Exatamente. falar nisso, Alice, porque aí você pode perguntar, não, tudo bem, se o valor, questões práticas, que a gente sempre traz aqui aprofundamento jurídico, técnico, legislativo, jurisprudencial, doutrinário, mas questões práticas. Por exemplo, na compra e venda, cujo valor será pago mediante um depósito na conta notarial. Como é que eu menciono isso na escritura? Normalmente, compra e venda, os outorgantes vendedores vendem o imóvel acima de escrito, outorgado comprador, pelo preço de R$ 1 milhão, pago ou pagos da seguinte forma: mediante depósito na conta notarial, regida pela Lei 14.711, regulada pelo provimento 197 do CNJ, realizado nesta data, realizado na data tal, é, é, cujo valor será liberado nos termos do termo de aceite lá disposto e etc. Ponto, acabou. Dá quitação, não dá quitação, aí questões notariais ali presentes na própria escritura, mas só menciona que o ato está sendo pago por meio do boleto lá ou do Pix da conta notarial. E pronto. Quem é nosso aluno pode ter acesso a esse texto. Inclusive, amanhã, aula de Excel para cartórios. Quarta não, quinta, sua aula ficou para quinta, né, Alice? Lá do RCPN na Quinta-feira, prática, qual é a aula? quinta-feira, acho que é a nossa sexta aula do módulo o RCPN na Lei de Registros Públicos, artigo por artigo. Esse módulo Eita, é bem top. especial, porque principalmente para quem vai prestar ENAC, concurso, nós estamos indo artigo por artigo e trazendo os comentários necessários. Então, para os alunos do curso, porque normalmente a nossa aula é na quarta, mas essa semana, e eu acho que semana que vem também, né, Davi? Nós vamos jogar ela para Sim, quinta-feira, devido à nossa live de isso. Black. E, Davi, Isso. nós Amanhã a gente precisamos tem fazer mais uma live lives só para os juntos. alunos. Para quem é aluno, a gente tem uma live especial amanhã. E na semana seguinte, para todos, Black Vitalício. O que a Alice ia dizer, desculpa. Precisamos fazer mais lives juntos. A gente não se encontra mais nas lives. Meu Deus, Alice. Pois é, Jesus amado. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Tô Não cheio, é? tô animadíssimo para 2026, cheio de planos, colocando isso no papel. Vai ser massa, vai ser massa, vai ser massa. Tá sendo, graças a Deus. Davi, você É está isso, gente. convidado toda segunda-feira na nossa live da RCPN para você entrar, dar um oi, participar, viu? Tá E convidado. você também na nossa live às vezes quarta ou quinta. Eu sei que é porque é puxado, né, Alice? Eu não É que de é, quarta é normalmente a nossa aula do RCPN na é, prática ao vivo, né? Aí não bate os horários. mas a gente tem feito mais nas quintas. Ou plantão tira dúvida, ou algum assunto aqui no YouTube. Aí a gente abre os grupos dos alunos, eles mandam
dúvidas e a gente trabalha essas dúvidas aqui no YouTube com eles. Mas vamos sim, vamos sim. Ótimo, 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 ótimo. E muita coisa, ENAC Obrigada, para o ano amiga. que vem, né, Alice? Projetos para o ENAC o ano que vem, se Deus quiser. Inclusive, Davi, esse módulo do RCPN na LRP, para mim já é um treinamento, né? Porque como o ENAC Uhum, ele pega as normas federais, esse módulo, uhum, inclusive, depois eu quero ampliar ele uhum. para o RI, para o RTD, RCPJ, para a gente já ter a lei de registros públicos comentada inteirinha, assim, já é um material Boa, novo para o ENAC. Então, assim, eu já estou tá, muito bom, muito e bom, está ficando muito boas muito as bom. nossas aulas, viu? Muito legal, os alunos têm participado. E a Lei Tira um tempinho na 1.015, sua agenda para quem não. para a gente conversar semana que vem sobre isso. Semana que vem. Então, na Depois da. semana que vem, a gente precisa ver a nossa agenda lá, porque tem a live da quarta, eu vou ter aula na quinta, a gente vamos conversar. Tá, Vamos tá bom, conversar para tá falar bom, assim. Porque assim, eu tá também bom. estou aqui já finalizando o RCP, já estou pensando em outro, em ampliar, Isso. né, para outra normativa. Porque, principalmente para quem está começando, né, Davi? Nós temos muitos Sim. alunos iniciando no extrajudicial. E, Davi, eu fiquei muito surpresa, porque assim, nós não temos só auxiliares, escreventes, nós temos juízes, corregedores, que são nossos alunos, e isso foi uma grata surpresa. E às vezes o que é tão óbvio para nós não é óbvio para quem está entrando. Então, quando a gente estuda artigo por artigo, a gente já aponta, olha, esse artigo, ele é o artigo 73. Quando a gente lê hoje ele com a Constituição Federal, com o Código Civil, ele já não é mais compatível. Então, embora ele não está revogado expressamente, ele está revogado. E quem está entrando não tem essa visão, né? Então, Sim. é legal a gente estudar artigo por artigo, porque a gente vem falando para os alunos, olha, esse artigo aqui, hoje, com a nova Constituição Federal, ele está indiretamente revogado, a gente não aplica mais. Isso é muito legal, assim, então tem sido um módulo que eu tenho tido muito prazer em trazer as aulas, tem sido muito legal. Muito bom. Minha amiga, inclusive você falou de juiz, tem um juiz ou é juíza, corregedor, que é seu aluno, o aluno no RCP na prática, e mandou mensagens de elogio e tudo mais, e surpresa, eu fiquei, poxa, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de você. Eu também. E porque tem muita gente que está iniciando assim no estudo do extrajudicial, advogados, estudantes Hum, e promotores, e porque a gente sabe que é uma atividade que a gente não viu na faculdade, né, Davi? Então, assim, sim, somos privilegiados de conhecer o conteúdo e nada mais justo da gente compartilhar isso com quem quer claro, aprender. Então, assim, isso. é com muita humildade, porque eu também estou sempre aprendendo, né? A Estou gente sempre está sempre na estudando. condição de aprendiz, claro. Exato, mas Às vezes assim, tem eu me coisas alegro tão muito de tolas de ter. RCPN, mas eu, poxa, não, preciso validar isso com a Lise. Aí manda uma mensagem para a Lise, que prontamente me responde, poxa, mas é isso mesmo. Muito bom, Muito muito bom, bom. querida. Mas obrigada, Deus viu, abençoe. A gente pessoal? vai se ver Vamos esse final de aí. semana, né? Lá Vamos, no gente, evento do CND. sábado, lá em Ribeirão Preto. Quem estiver por lá, na Por Regionais em favor. Ação, eu estarei lá, Davi. Estarei lá com certeza. Também. Boa, Nos boa, boa. encontramos Pois um lá. beijão. Cheiro, minha amiga. Tchau, Deus gente. abençoe. Tchau, gente. Tchau, Tchau, boa tchau. semana.